Olá, galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Aqui, professor Mário Vitor. Nesse nosso encontro de hoje, a gente vai falar uma relação desse cara aqui enquanto a sua origem, enquanto a sua composição, a sua estrutura, os processos físicos e químicos que levam à transformação desse carinha aqui. Hoje falaremos sobre a geologia, que é justamente a ciência que estuda essas percepções relacionadas à estrutura, composição e origem do planeta Terra. Uma perguntinha básica para vocês: quantos anos tem esse cara? Quantos anos vocês acham que tem o nosso planeta? E aí, manda ver aí. Qual que é? Outra perguntinha. Qual que é aquela teoria mais aceita que explica a origem do nosso universo? Vocês sabem? Olha aí. O Big Bang é essa teoria. E o tempo do nosso planeta, aproximado, a ciência aponta, não é um número exato, certo? Mas a ciência aponta coisa de 4,6 para 4,8 bilhões de anos. Legal? E é nesse sentido que a gente vai então iniciar a nossa aulinha aqui, o nosso encontro. Então, vamos fazer uma viagem pelo interior do nosso planeta nessa história aí de 4,6 bilhões de anos. E aí a gente está vendo essa ilustração aqui. Deixa eu botar aqui só a ilustração. Que tá uns termos em inglês aqui, mas falaremos sobre cada camada dessa já já. Mas aqui dá para a gente ter uma ideia, né, de como é a nossa estrutura. A parte da nossa crosta terrestre, o manto e o núcleo interno, o núcleo externo, né? Bom, então a gente já sabe que a estrutura do nosso planeta Terra, ela tem uma formação no tempo geológico de 4,6 bilhões de anos e a divisão do nosso planeta, a divisão desse carinha aqui passa pela crosta, o manto, o núcleo interno, núcleo externo. E o tempo do nosso planeta, pessoal, ele é tão grande, ele é tão enorme, ele é tão grandioso que precisou ser fatiado, precisou ser dividido, fragmentado em íons, em eras e períodos. Esses íons, eras e períodos são escala do tempo geológico do nosso planeta. A partir de agora, preciso muito que vocês se concentrem nessa parte da estrutura geológica do nosso planeta, tempo geológico. E dentro desse tempo geológico, a gente sabe que temos os agentes endógenos, os agentes internos do planeta. Esses agentes conhecidos como as placas tectônicas, através da tectonia de placas, fazendo seus movimentos, vai dando uma dinâmica da crosta terrestre. Nessa aulinha de hoje também vamos observar o ciclo das rochas, os tipos de rochas, os usos das rochas e vamos embarcar nessa viagem. Legal? Então a geologia, o que aqui tem a figura de um geólogo, né? Trabalhando, então a geologia é a ciência que vai estudar a composição, a origem, a estrutura do nosso planeta, passando pela nossa evolução. O tempo base aí é de 4,6 bilhões de anos. Essa ciência ela visa investigar então as transformações do nosso planeta de acordo com essas escalas de tempo que são escalas geológicas. E aí as rochas, elas são grandes indicadores do tempo. Através da composição das rochas, a gente consegue ter uma noção de aproximadamente há quanto tempo que existe uma determinada localidade e por quais transformações essa localidade passou. Então, a figura do geólogo, como vocês estão vendo aqui, ele está trabalhando, fazendo trabalho de investigação, de pesquisa, entendendo, fazendo todo esse entendimento. Legal? Vamos seguir aqui em frente. Mencionei há instantes atrás aqui, a relação das placas tectônicas, não é verdade? E essas placas tectônicas, elas são as grandes responsáveis pelo dinamismo do nosso planeta. O que é esse dinamismo? É a capacidade de transformação do nosso planeta. E essa transformação, ela não é percebida, sentida no nosso tempo, no meu tempo, no tempo de vocês.
O nosso tempo, o tempo do homem, chamamos isso de tempo histórico. Tem até uma ciência que estuda isso, chamado história. No entanto, quando a gente fala do tempo do planeta, é outra ciência que é a geologia, como a gente está percebendo. E sendo assim, a gente consegue perceber que essa movimentação através das placas tectônicas, o tectonismo, temos outros agentes também, como o vulcanismo, os terremotos, mas principalmente o tectonismo, os agentes endógenos, eles são grandes responsáveis porque esses movimentos acontecem desde quando o planeta foi formado. E esses movimentos, para vocês terem uma ideia, fizeram a disposição dos continentes da forma como compreendemos hoje, porque antes todas as massas de terra eram ligadas a uma coisa só. Éramos uma única massa de terra, um único continente, chamada Pangeia. E depois essa Pangeia ela foi dividida em duas, em Gondwana e Laurásia. E depois disso, outras subdivisões, até chegar nesse modelo o qual nós nos encontramos, esse modelo atual. E aí, pessoal, é uma evidência de como o planeta se transformou. Se transformou, existe uma dinâmica, legal? Por outro lado, a gente tem os agentes externos ou exógenos. É muito importante que vocês tenham essa percepção dessas nomenclaturas técnicas. Endógeno, dentro, que são tectonismo, vulcanismo, terremoto, e os agentes exógenos. O que esses caras fazem? Os agentes exógenos, eles estão fora do planeta. E aí, eles estão fora da nossa superfície. Então, a gente tem o Sol, a gente tem a chuva, as massas de ar, as nuvens, a gente tem a força dos ventos. Tudo isso são forças externas. E essas forças, elas estão influenciando a superfície terrestre. Ok? E aí a gente tem alguns nomes também para poder entender. Vocês já viram esse nome, mas agora a gente vai entender mais a fundo o intemperismo. O que é esse intemperismo? É o desgaste que a natureza tem por ela mesma. A natureza tem a capacidade de se desgastar recorrentemente. E esse desgaste pode ser de ordem física, de ordem química e de ordem biológica. De ordem física é quando a gente tem a relação da temperatura, uma maior disposição de energia solar, uma menor disposição de energia solar, a variação térmica, a variação de temperatura vai gerar um desgaste na rocha. Esse desgaste vai ser provocado por um intemperismo, no caso, o intemperismo físico. O intemperismo químico ele é provocado pela força da água, especificamente. Porque a água existe uma composição química, na verdade, é química pura. É hidrogênio com oxigênio, duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio formando a água. Então, existe uma relação química. Tem até um ditado que fala assim: água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Esse ditado é um exemplo claro de intemperismo químico, ok? A rocha é um elemento natural e está sofrendo a ação de outra força natural, no caso da água. E por último temos o intemperismo biológico. Esse biológico, essa vida aí, vem através de fungos e bactérias presentes na natureza que têm a capacidade de degradar o solo. Legal? Então, junto esses três aí, eu tenho o intemperismo. Junto com o intemperismo, a gente tem a erosão e o transporte. O que é isso? Essa erosão ela é provocada já não mais na rocha especificamente, mas no solo. A capacidade que o solo tem de sustentar sedimentos e tem uma hora que essa capacidade ela deixa de existir e vai criando grandes buracos, grandes desgastes. Chamamos isso de erosão, esse desgaste, esse deslocamento de sedimentos, de materiais. E temos a relação do transporte, que é feito pela água da chuva. Então pensem só, a água da chuva ela vai influenciar as partes mais altas do relevo, e esse relevo, as partes mais altas, com a água da chuva, a água vai procurar sempre os locais mais baixos, né? Então, no caminho, ela vai levando esses sedimentos. A água vai servindo como um grande transporte. E por último, a gente tem a sedimentação, que é todo o caminho pelo qual a água da chuva passa,
esse caminho ele é rico em material orgânico, tanto de origem animal quanto de origem vegetal. E esse material orgânico ele é levado, ele é transportado, ele vira um sedimento. E você tem então estruturas aí de deposição de sedimentos. Esses são os agentes externos. Aqui eu trouxe um esqueminha para que vocês possam compreender um pouco a escala do tempo geológico. Então a gente tem aqui uma compreensão de como que o nosso planeta é dividido em grandes intervalos, né? Marcado por íons, eras, períodos, épocas. Isso tudo facilita a nossa compreensão, os estudos geológicos, né? Então, no primeiro instante aqui, a gente tem o período aqui pré-cambriano, uma formação da crosta das primeiras formas de vida, correspondem a mais de 85% da história do planeta Terra. Depois a gente tem a escala do tempo paleozoica, é a explosão da vida marinha, a formação de grandes florestas, os primeiros vertebrados terrestres. Depois o Mesozoica, a gente tem dentro dessa era os dinossauros, a fragmentação da Pangeia, como eu falei no início, e o surgimento de outros seres vivos. Na Cenozoica, a gente tem a expansão dos mamíferos, a evolução humana e a configuração atual dos continentes. Olha aí uma caminhada resumida das transformações do nosso planeta. Bom, aqui eu trouxe para vocês então a nossa estrutura do nosso planeta Terra, né? Olha lá, a crosta terrestre, é onde a gente está. Essa camada superficial, ela vai de 5 a 10 quilômetros de espessura e pode chegar, desculpa gente, pode chegar até 70 quilômetros de espessura aqui. E ela é bem fina, viu gente? Vocês acham que é muito, mas ela é bem fina. Depois a gente tem o manto, olha lá, esse mantozão aqui. Esse manto tem 84% do volume terrestre. Aqui as temperaturas já são mais de 3.000 graus Celsius. Legal? E depois a gente tem esse núcleo externo e o núcleo interno. Aqui as temperaturas são mais de 5.000 graus Celsius, muita pressão, muita temperatura. Está aqui a base da estrutura do nosso planeta Terra, que é dividida em crosta, manto, núcleo externo e núcleo interno. E aqui tem uma das teorias mais interessantes de estudar aí, os estudantes, vocês estudantes gostam muito, costumam gostar muito dessa teoria, que é das placas tectônicas. Dentro dessa teoria aí, a gente tem grandes blocos rochosos, rochas, só que essas rochas, elas não estão no estado sólido, elas estão no estado gelatinoso, pastoso, porque no interior da Terra tem grande quantidade de temperatura e pressão, fazendo com que esse material não fique rígido, fique pastoso. E por essa pressão, essa temperatura, esse material sempre fica se movimentando. E aí existe as correntes de convecção, que é justamente a força gerada entre o manto e a crosta, fazendo com que esses materiais sejam mobilizados, esses materiais rochosos em estado líquido, em estado gelatinoso. Legal? E aí, essas placas tectônicas, elas se dividem em 3 formas. A primeira, a divergente, quando elas se separam. Elas vão se separar. As convergentes, quando elas se juntam, elas se chocam, elas se colidem, e elas que são as grandes responsáveis aí pelas montanhas, as fossas oceânicas, vulcões, etc. E por último a gente tem a transformante. Elas nem se afastam e nem se chocam, elas se resvalam, deslizam, elas provocam grandes terremotos. A falha de San Andreas é um grande exemplo desse tipo de placa, a transformante. E aí, pessoal, a gente tem 7 enormes placas pelo planeta Terra. A placa sul-americana, a placa norte-americana, a placa africana, a euroasiática, a indo-australiana, a pacífica e a antártica. Temos outras 12 placas menores e as principais são essas 7 maiores.
E aí fica aqui, o Brasil, a gente não tem uma influência direta de uma placa tectônica, porque a gente está entre a placa sul-americana e a placa africana. Não existe uma placa passando por debaixo do Brasil. E isso explica por que a gente não tem a ocorrência de terremotos. A gente pode até sentir os terremotos vindos de outros locais, mas essa percepção é quase imperceptível. A percepção se dá mais por equipamentos ultra tecnológicos como os sismógrafos, aonde eles sim têm a capacidade de leitura desses tremores. Mas nós, humanos, ainda mais em Brasília, no centro do país, dificilmente temos a capacidade humanamente de perceber qualquer tipo de tremor. Legal? E aqui, pessoal, a gente vai entrar na parte do ciclo das rochas. Como é que funciona isso? Esse ciclo das rochas, ele começa a partir de uma erupção vulcânica. Vulcão. O vulcão, ele vai, em algum momento, ele vai extravasar aquela lava. E aí o magma, né? Fora do vulcão, chamamos de magma. E aí, esse magma, ele vai tocar a superfície terrestre, ele vai sair do vulcão, ele vai ser extravasado, e a partir disso esse magma vai sofrer um processo, esse processo de resfriamento, ele vai resfriar. E depois desse resfriamento ele vai se solidificar. Pronto, gerou uma rocha. Chamamos essa rocha de magmática. Ela é conhecida como a rocha mãe, porque é através dela que a gente vai ter as outras duas rochas, as sedimentares e as metamórficas. Uma vez essa rocha magmática sendo produzida pela natureza, em algum momento essa rocha magmática, através das transformações, através dos milhares de milhões de anos geológicos, partes dessa rocha aqui, elas tendem, por eventos diversos, elas tendem a sofrer ações de temperatura e pressão quando elas conseguem entrar no interior do nosso planeta, através de uma movimentação de terremotos, algum evento assim, faz com que essa rocha aqui entre de novo nas profundezas aqui do nosso planeta, e aí essa rocha sofrendo ações de pressão e temperatura, ela vai se sedimentar. Essa rocha magmática vai se sedimentar, criando outro tipo de rocha, a rocha sedimentar. E com maior exposição, maior tempo presente no interior do planeta, também com pressão e com temperatura e outros fluidos químicos, essa mesma rocha que era magmática, ela pode se metamorfosear, se transformar, virando uma rocha metamórfica. E aí a gente tem, então, esses três tipos de rocha: magmática, sedimentar e as metamórficas. Pessoal, aqui a gente tem as estruturas geológicas. O que é isso? Essas estruturas geológicas são estruturas que dão sustentação ao relevo. O relevo é a parte visível. O que é relevo? Relevo são as formas da superfície terrestre. E essas formas, elas são sustentadas. E quem sustenta essas rochas são essas estruturas, chamadas estruturas geológicas. Existem três estruturas geológicas: os escudos cristalinos, as bacias sedimentares e os dobramentos modernos. Os escudos cristalinos, eles são estruturas ricas em rochas magmáticas e metamórficas. Os principais indicadores desse escudo cristalino é o ferro, o ouro, o manganês, o cobre. Olha o nome, gente, escudo cristalino. Então é algo muito rígido, muito duro. E aí a presença desses minerais revela então essa estrutura, esse tipo de estrutura cristalina, escudos cristalinos. Legal? O Brasil tem boa parte da sua estrutura geológica em escudos cristalinos. Depois a gente tem as bacias sedimentares. O que são as bacias sedimentares? São estruturas geológicas que receberam muitos sedimentos, restos de material orgânico de origem animal e vegetal, e aí essas
estruturas, essas bacias sedimentares, é as que vão dar origem ao petróleo, a formação de petróleo, de carvão mineral, de gás natural e etc. As bacias sedimentares. Essa estrutura o Brasil também tem demais. Haja vista que o Brasil tem a Petrobras, que é uma das maiores empresas de petróleo do mundo, né? E por último, a gente tem os dobramentos modernos. A ponto de atenção aí, os dobramentos modernos o Brasil não tem. E esses dobramentos modernos é o que vai dar origem às cadeias montanhosas, que foram recentemente formadas. Olha essa imagem aqui. Essa imagem de uma cadeia montanhosa. Como é que eu sei que é recente, professor? Porque a gente percebe que houve pouco desgaste nessa estrutura. Como assim pouco desgaste? Se ela está desse tamanho, se ela existe e tem um tamanho, no caso de uma montanha, de várias montanhas juntas, de cadeias montanhosas, significa que elas sofreram um pouco desgaste, um pouco intemperismo. Então elas são recentes. Recentes não no seu tempo, no meu tempo, no tempo histórico, no tempo do homem, mas é recente no ponto do planeta, no ponto geológico. Legal? O Brasil, a gente não tem essa estrutura geológica. Isso é muito cobrado, pessoal, nas provas, no PAS, Enem, então fiquem ligados aí. Dobramento moderno, o Brasil não tem. E aqui, pessoal, é a parte um pouco da aplicação dessa geologia, dessas rochas, dessas estruturas. Então, esses estudos, pessoal, eles vão muito mais além do que um mero conhecimento acadêmico. Elas têm aplicações diretas no nosso desenvolvimento econômico, na segurança das cidades, etc. Então, recursos naturais que são localizados pela geologia, o principal deles é o petróleo, a gente tem o gás natural, os minerais, água subterrânea. Olha aí que interessante. Dentro da sociedade, a gente tem as aplicações desses entendimentos na engenharia, na prevenção dos desastres, na gestão ambiental. Olha aí que interessante como que a geologia e os recursos naturais estão presentes, né? Então a gente viu a estrutura do planeta, as estruturas internas e externas também, no caso dos agentes exógenos, as placas tectônicas, o tempo geológico, os tipos de rocha, as estruturas geológicas, a aplicação disso tudo. E aí eu trouxe para vocês aqui duas questões, questão número 1 e questão número 2. Eu vou ler com vocês o enunciado e depois eu quero que vocês deem um pause aí para que vocês possam responder antes de ver o gabarito. Na número 1 está lá. A Cordilheira dos Andes, localizada na porção oeste da América do Sul, é a maior cadeia montanhosa do continente e abriga alguns dos vulcões mais ativos do mundo. Sua formação está diretamente relacionada à dinâmica das placas tectônicas. Com base nesses dados, a Cordilheira dos Andes foi formada por... Então vocês vão decidir aí, analisar e responder. Na número 2 está assim: rochas sedimentares e recursos naturais. O Brasil é um dos maiores produtores mundiais de petróleo, graças às reservas do pré-sal, localizadas sob espessas camadas de sal no fundo do oceano. Essas reservas estão associadas a um tipo específico de estrutura geológica. O petróleo é encontrado predominantemente em... Quero que vocês deem um pause aí agora para responder. Pause aí e respondam. Espero que vocês tenham pausado. E agora eu vou para o gabarito aqui. A questão número 1, letra C. A 2, a letra D. Legal? Pessoal, foi um prazer estar com vocês. Espero ter ajudado aí nessa parte de geologia. Fiquem com Deus e até a próxima. Obrigado, gente.